Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui de novo, agora com a palestra no quadro científico. E eu vou tentar ser bem objetivo, bem breve, para a gente explicar um pouquinho esse conceito fantástico, né, da absorção dos aminoácidos essenciais do amino e explicar por que ele tem 99% de absorção. Né? Queria começar aí agradecendo a equipe por esse evento que está um sucesso, está no terceiro dia, e com tantos, né, elogios que a gente tem recebido de vocês profissionais, que a gente preparou isso com muito carinho. Vamos seguir aqui na palestra. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Vamos começar. Eu queria começar falando dessa frase, que é um trecho que eu gosto muito, né? Toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro ela é ridicularizada, no segundo ela é rejeitada com violência e no terceiro ela é aceita como evidente por si própria. Quem é que trabalha com nutrição funcional, medicina integrativa, um olhar diferente, né, para o paciente, sabe muito bem o que essa frase representa. E a gente, quando lançou o Amino há 4 anos, a gente sofreu muito disso. Né? A gente foi ridicularizado por algumas empresas, por algumas indústrias. Muitas pessoas, né, rejeitavam com violência o uso dos aminoácidos essenciais como estratégia de suplementação proteica. E a gente vê hoje resultados fantásticos. E a gente hoje está muito feliz por estar no terceiro estágio. Né, que ela é aceita por evidente. Vocês estão acompanhando aí quantos casos fantásticos, quantos palestrantes renomados falando, né, sobre a utilização do amino na sua prática clínica. Então, é algo que nos motiva muito, né, nesse pioneirismo. A gente sabe que sofre no início, mas o caminho é muito gratificante. E um lema que nós temos aqui na indústria é que nós não somos o que ingerimos, nós somos o que absorvemos. Essa preocupação sempre existiu na Central Nutrition. Então o que acontece? O Murilo ontem passou uma palestra fantástica, né, sobre a fisiologia do trato digestório. Então isso para nós sempre foi uma preocupação. A gente não é uma empresa de alimento, nós somos uma indústria de suplementos. Então a gente tem sim que estar preocupado com o que está sendo absorvido pelo paciente. Né? Então, se eu tenho um paciente que tem um déficit proteico, dar aminoácidos essenciais é estar mais preocupado com a absorção, né, do que eu dar uma proteína. Não que a proteína seja ruim, mas a gente quer ser mais efetivo. Então, na suplementação, se o que eu preciso é aminoácidos essenciais, eu dou os aminoácidos essenciais para esse paciente, eu consigo, né, promover um ganho acentuado de massa magra. Bom, a nossa palestra, né, porque o amino tem 99% de absorção. Eu queria começar falando dos macronutrientes. Né? Nós temos os macronutrientes energéticos, os carboidratos e as gorduras, e nós temos o macronutriente construtor, que é a proteína. Né? O nosso corpo é feito de proteína, cabelo, pele, unha, os ossos, o dente, os músculos, enzimas, hormônios. Então tudo são construídos, né, por proteínas. E essas proteínas, elas não são construídas uma vez só e nunca mais se precisa mexer. Né? A gente tem o turnover proteico, essa renovação proteica ela é constante, né? O nosso corpo está sempre em construção. E toda proteína ela é feita de aminoácido. São junções de aminoácidos, né, que a gente fala de ligações peptídicas. Um aminoácido se junta em outro aminoácido e forma uma cadeia. Né? Então, um exemplo, a caseína chega a ter 209 aminoácidos. E ela precisa, para ser absorvida, quebrar. Eu preciso desnaturar essa proteína, quebrar ela em pequenas frações, em aminoácidos ou dipeptídeos ou tripeptídeos. Tá? Mas o que eu queria tentar que vocês dessem uma atenção é na estrutura aqui do aminoácido. A gente tem o grupo amina, onde a gente tem o nitrogênio, a gente tem o grupo carboxila e o radical. Todo aminoácido tem a mesma estrutura, a única coisa que vai mudar é o radical. Então, todo aminoácido tem nitrogênio. Consequentemente, a proteína tem nitrogênio. Carboidrato não tem nitrogênio, gordura não tem nitrogênio. Então, se a gente quiser saber quanto foi absorvido dos aminoácidos que a gente deu para um paciente, é só medir quanto de nitrogênio tem numa proteína, quanto de nitrogênio saiu na urina, eu sei quanto de nitrogênio foi para a célula, ou seja, foi absorvido para a síntese proteica. Então, guarde um pouquinho esse conceito que a gente vai usar ele mais para frente. Então nós temos aqui os 8 aminoácidos essenciais, né? A leucina, valina, isoleucina, os, né, famosos BCAAs, que são conhecidos, os aminoácidos de cadeia ramificada. Nós temos a metionina, fenoilalina, lisina, treonina e o triptofano. Tá? Outro conceito que a gente precisa, né, dar uma relembrada é a gente armazena, o carboidrato, né, ele vai ser transformado em algum momento em glicose e a gente vai armazenar ele em glicogênio. Né? A gordura, né, os ácidos graxos, vão ser armazenados em triglicérides. Mas a gente não tem forma de armazenar aminoácido. Então,
o aminoácido tem dois caminhos depois que a gente ingere. Ou a gente vai absorver para usar para síntese, ou a gente vai excretar, vai usar ele como fonte de energia, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A fenilalanina, se tudo estiver saudável no paciente, vai virar tirosina, e a tirosina é L-dopa, e a L-dopa vira dopamina, né? Vai dar aquele impulso cerebral. Então aqui a gente tem a fenilalanina, que é um aminoácido essencial, que segue, né? Uma parte dela é transformada em tirosina, que é um aminoácido não essencial, né? Então, outro conceito, os aminoácidos não essenciais, o nosso corpo sabe produzir, né, a partir dos essenciais. Então, se a pessoa tiver tudo saudável, ela vai conseguir fazer isso. Mas, por exemplo, uma criança com fenilcetonúria não consegue, ela não tem a enzima, né, a fenilalanina hidroxilase para transformar a fenilalanina em tirosina. Então, a tirosina para essa pessoa passa a ser um aminoácido essencial, tá? Mas se o paciente é saudável, né, o paciente não tem essa patologia, ele pode transformar, né, fazer essa mudança dos aminoácidos. Então, aqui a gente tem que atentar a um conceito, né? Nos últimos anos já foi demonstrado que os aminoácidos essenciais são os aminoácidos responsáveis isolados pela indução do anabolismo muscular. E isso a gente ouve muito. Ah, mas a proteína tem muito mais aminoácidos. Ok, tem mais aminoácidos, mas quantos dos essenciais? Porque eu só preciso deles. Os não essenciais é porque já está ligado naquela proteína e eu não consigo tirar eles, né? Quando eu dou uma proteína, eu dou essas ligações peptídicas todos já unidos no aminograma da proteína, tá? Mas os estudos já comprovam que somente os essenciais que são responsáveis pela construção muscular. Então a gente vê aqui, ó, os aminoácidos circunstancialmente essenciais, né? Nós temos a histidina, né? Algumas pessoas confundem, falam, por que o produto de vocês não tem histidina? Então a histidina ela é essencial para criança recém-nascida, prematura, né? A gente tem aqui a cisteína e a tirosina, que é o caso que eu falei, né? Que a gente vê muito o teste do pezinho, tá? Se a criança tiver fenilcetonúria, ela não vai conseguir fazer essa mudança de aminoácido. Então, para ela, a tirosina se torna essencial. Vamos lá. O que causa deficiência de aminoácidos essenciais? Dieta restritiva em proteínas, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? As pessoas não estão ingerindo a quantidade ideal de proteína que precisavam. A composição inadequada dos aminoácidos até ingere proteína, mas esses aminoácidos dessas proteínas têm limitação, tem aminoácidos limitantes. E a gente sabe que quando tem um nutriente limitante, ele é limitação de todo o resto. A gente vê muito déficit de ácido estomacal, isso é fantástico, né? Eu tenho um slide aqui para frente, mas a aula do professor Murilo Pereira ontem foi fantástico. Se a gente tiver déficit de ácido estomacal, a gente não vai conseguir desnaturar essa proteína, que é onde inicia o processo, né, de digestão dela. Então, se o meu paciente está com ácido estomacal baixo, né, ou está tomando um prazol, ou é um idoso, né, ele vai sim ter deficiência de aminoácidos essenciais. Enzimas digestivas inadequadas, situação estressante, o estresse, né? A gente vê muita desbiose pelo estresse e acaba que quando a gente também está no estresse, a gente tem uma demanda energética maior. Insuficiência e deficiência de vitaminas e minerais, né, de cofatores e processos cirúrgicos, como a bariátrica, né? Então vamos lá, a digestão de proteínas e a absorção de aminoácidos são cruciais para um estado de nutrição proteico ótimo. Então não é só ingerir, né? E esse é o grande diferencial quando a gente fala do amino. Porque se eu ingerir e eu não digerir, aquela proteína, na verdade, vai apodrecer, na verdade, dentro do paciente, vai gerar lipotricina, cadaverina, que vai piorar o quadro dele, né? Então, a gente precisa estar preocupado com isso. Por isso que a gente olha, né, eu tenho a ingestão, mas eu posso não digerir, eu tenho a digestão, mas eu posso não absorver, né? E eu tenho a absorção e eu posso não utilizar. Se eu der para esse paciente os aminoácidos na proporção não equimolar, né, uma proporção irregular, eu vou ter muito de um aminoácido e pouco de outro. Tudo que sobrar, eu não vou utilizar, eu vou jogar ele fora, né, eu vou excretar essa utilização. E aqui a gente tem, né, eu nem preciso entrar muito nisso, acho que o professor Murilo, a doutora Denise falaram bastante do conceito, né, do trato digestório, mas para a gente dar uma relembrada, né, aqui nessa parte, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui, a gente tem aqui o estômago, onde vai começar o processo de digestão da proteína. Né, aqui a gente tem a liberação do ácido clorídrico que vai desnaturar, vai começar o processo de desnaturação, a gente tem a ação, né, da pepsina que vai começar esse processo, mas esse bolo aqui, esse quimo, depois vai para o duodeno. Sumiu a minha canetinha aqui, deixa eu achar ela. Aqui.
Então depois segue para o duodeno, onde o pH já não é mais ácido, né? Ou seja, já tem um pH mais neutro, aonde a ação do pâncreas vai trabalhar, vai começar a liberar a enzima, né? A enteroquinase vai começar o processo, vai ativar o processo de liberação enzimática do pâncreas, e esse alimento vai sofrendo degradação, vai diminuindo até chegar em aminoácido, né? Então isso aqui é uma grande preocupação que a gente tem, porque se o paciente não estiver digerindo corretamente, ele não vai ter absorção de aminoácidos, tá? E isso que a gente tem que estar preocupado. E aí a gente fala, por exemplo, do bariátrico, né? Um outro exemplo, onde a gente tem uma redução do estômago dele, vamos dizer que ele fez o Y de Rox, e aí a gente tem aqui, ó, aquele Y, e olha só, o alimento agora não passa mais por aqui. Então, essa parte toda de digestão ali já perdeu, então ele só vai começar a ser digerido aqui quando ele encontrar as enzimas. Então, ele é um paciente que tem uma dificuldade fisiológica. Então, por que não dar o aminoácido direto se eu quero evitar esse processo digestório? Se eu quero justamente ser efetivo, né, nessa parte de suplementação. Deixa eu limpar aqui. Vamos seguindo. Então, a proteína que eu ingiro ela tem dois caminhos. Ou os aminoácidos vão ser usados para anabolismo, e eu vou gastar energia, ou eles vão me gerar energia, né? E eu vou excretar esses aminoácidos excedentes, ele virou fonte de energia. Então, e aí a gente começa a entrar no conceito de NNU. Um cientista, ele decidiu dedicar a vida estudando aminoácidos, e ele começou a pesquisar quanto de aminoácido era absorvido de cada proteína. E aí ele começou a pesquisar quanto de nitrogênio tem numa proteína, levou para o laboratório e mediu nos pacientes quanto saía. Esse quanto eu dei e quanto saiu, ele tinha a chave da utilização real dos aminoácidos. E ele começou, viu lá na carne, peixe e frango, dá uma média de 32% de absorção de NNU e 68% era excretado. Então, olha a quantidade de aminoácidos que eram excretados. Mas tudo bem, se o paciente está saudável, esses aminoácidos que não são utilizados vão seguir o ciclo da ureia e tudo certo, vai ser excretado pelo corpo e ok. Né? Isso é o conceito que a gente fala então do NNU, Net Nitrogen Utilization. Então, gente, esses estudos estão todos no nosso site, a gente tem um portal com bastante sites, com bastante artigos, né, desse Dr. Lucas Moré, junto com outra equipe, tem esse estudo também. Tem o estudo também do Wolff, que são vários artigos fantásticos sobre aminoácidos. E nós criamos também, gente, para esse evento, a monografia. Nós temos aqui todas as aplicações do amino, embasado com artigos científicos. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, ó. Ó, aqui a gente tem monografia. Então a gente tem, né, todos os índices aqui com a utilização. Então a introdução dos usos dos aminoácidos essenciais. Nós temos aqui o conceito que eu vou apresentar daqui a pouco da limitação dos aminoácidos. E todos eles, gente, sendo aqui ó, na utilização no sistema digestório, no idoso, no atleta, todos eles com embasamento científico, tá bom? Mas para a gente ser mais objetivo aqui, eu não vou entrar em artigo por artigo, mas tá lá para vocês pesquisarem. Então, o NNU é determinado pela proporção entre os 8 aminoácidos essenciais e descreve o percentual que será utilizado para a síntese proteica. Então, eu vou um pouquinho além só de absorver, eu vou até a utilização. Eu quero que o que eu suplemente seja mais utilizado, ou seja, tenha a máxima absorção possível. Então ele começou a pesquisar. Então ele viu que o alimento que tinha o maior NNU era o ovo. Ele tem 48% de NNU e 52% de excreção. Só reforçando, é o ovo clara e gema. Quando ele dava só a clara, caía para 20 e poucos por cento, porque a junção dos aminoácidos dos dois vão fazer que eles sejam mais utilizados. Se eu der só muito de um, ele vai ter limitação. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente com o modelo que eu criei aqui. Aí nós temos a carne, né, que a gente falou, a soja, o leite, a caseína e o whey. Então ele também estudou o whey protein. Então, Léo, você está dizendo que o whey é ruim? Não, eu estou dizendo que você vai ter que ingerir uma quantidade alta de proteína do whey para você ter uma absorção, né, desses aminoácidos, e o que você não utilizar, você vai excretar. Se o teu paciente está saudável, se ele, né, consegue ter esse processo, ok. Mas se eu quero efetividade, se eu quero realmente potencializar o ganho de massa magra, né, por que não dar os aminoácidos na proporção equimolar que me dá 99%? Né? Ou seja, eu quero garantir uma entrega melhor e um outro detalhe, uma entrega mais rápida.
Porque se eu não tenho digestão, eu tenho esse processo, né, ali em 23 a 30 minutos, eu tenho a absorção máxima desses aminoácidos na proporção equimolar. Enquanto uma proteína, você vai ter ali, né, a proteína da dieta de 3 a 6 horas. Então isso potencializa muito, principalmente para o atleta, que precisa de um aporte rápido. E aqui eu criei um modelo para tentar exemplificar essa proporção equimolar, né, que a gente tanto fala do amino. Então aqui vamos dizer, eu tenho uma proteína, eu tenho aqui 8 cores, cada bolinha dessa representa um aminoácido. Então para eu desmembrar ela aqui, eu tenho a leucina, deixa eu tirar minha câmera aqui, ó, botar um pouquinho para cima para não atrapalhar. Eu tenho a leucina, que tem 5, a valina, que tem 3, isoleucina 3, lisina 2, felinalina 3, metionina 2, treonina 2 e triptofano 1. Então, para eu montar essa proteína, eu preciso dessa quantidade de aminoácidos. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu ingeri uma proteína que tem esse aminograma. Então, eu tenho 19 leucina, 8 valina, 12 isoleucina, é a junção dela, ok? E aí, eu vou começar a construção das minhas proteínas, né? Eu vou ingerir uma fonte proteica, passou pelo meu processo digestório com toda efetividade, eu consegui absorver todos, né, o que é muito difícil, mas vamos dizer que eu absorvi todos, e eu começo a minha construção. Bom, para construir a leucina, eu preciso de 5. Então eu ingeri 19. Então a construção 1 ok, construção 2 ok, construção 3 ok, e vai me sobrar 4 aminoácidos. Eu não vou conseguir fazer a quarta proteína. Aí valina eu preciso de 3. Eu ingeri 8. Então tem 3 para a primeira construção, 3 para a segunda, já na terceira faltou 1. E assim eu vou seguindo, isoleucina, né, a lisina, né, faltou 1 para a terceira, felinalina, né, eu ingeri 10, eu preciso de 3, vai sobrar, e eu vou seguindo aqui essa minha construção. A metionina eu preciso de 2. Na primeira proteína eu construí, já na segunda ela foi limitante. Né, e o triptofano 1 ele também sobra. O que acontece aqui? Essa primeira construção, ok, eu vou conseguir construir, porque eu entreguei todos os aminoácidos que eu preciso. Já a segunda construção, eu não consegui, porque falta metionina, ou seja, a metionina nesse caso foi o aminoácido limitante. E o corpo vai esperar um tempo muito curto para eu poder dar essa metionina. Então vamos supor que eu fiz o almoço, né, essa alimentação, e eu vou esperar até a janta? Não. Até a janta chegar, eu já excretei esses aminoácidos. Né? Na terceira construção a gente tem a valina, lisina e a metionina ainda como limitante. Então eu vou excretar esses aminoácidos que eu não utilizei. Então com essa proteína ingerida, eu só consegui fazer uma proteína. Tá? Então isso é proporção. Quando eu dou uma proporção equimolar, eu quero ser mais efetivo. Eu quero realmente entregar mais aminoácidos para a construção. Né? Eu não quero ter excreção. Então vamos dar o exemplo aqui de como é que seria a suplementação com aminoácidos na proporção equimolar. Eu tenho aqui, ó, a leucina com 15, valina com 9, isoleucina com 9, lisina com 6. Então esse aqui é o meu suplemento do amino. Então eu abro aqui a minha aba de construções e eu entrego exatamente o que o meu corpo precisa. Então leucina eu preciso de 5, eu entreguei 5, né, sobrou 10. Então eu consigo construir todas as proteínas de forma igual, de forma, né, a eu dar exatamente o que o corpo precisa. Então eu consigo construir essas proteínas. E isso que a gente fala, né, o conceito do barril, é o conceito que se eu tenho um aminoácido limitante, tudo que está sobrando eu vou excretar. Então o mais nem sempre é o melhor. Né? Então a gente vê nesse caso aqui, quando a gente dá uma proporção desequilibrada, a metionina foi limitante nesse caso. Todos os aminoácidos que estão acima, né, da metionina, ele vai ser excretado. Ou seja, tudo isso aqui, ó, o corpo vai jogar fora. Ele não vai conseguir utilizar, porque a metionina foi a limitante. Então, o que é o ideal? O ideal é eu conseguir entregar para o corpo essa proporção, onde eu tenho menos aminoácidos sendo excretado, menos vazão. O conceito do barril exemplifica a água, porque se eu tivesse uma ripinha para baixo, a água vai vazar. E você não quer isso, né? Você quer ser efetivo. Tá? Então, a gente fala do amino como a evolução da suplementação proteica por justamente entregar esses aminoácidos numa proporção ideal e por não precisar de ação de enzimas, né, ele vai ser a garantia da absorção. Então isso que é fantástico, você consegue realmente ser mais efetivo com a suplementação de aminoácidos essenciais. Então, quando a gente vai olhar o histórico, a gente vê que a proteína concentrada, a gente tinha algumas impurezas, tinha gordura, tinha
caseína, lactose. Então, quando a gente pega a proteína isolada, a gente realmente tem uma proteína mais pura, mais limpa, né? Então, e aí a gente vem para a hidrolisada, que já é, ou seja, no pensamento de entregar com mais facilidade os aminoácidos para quem está fazendo uso. E a gente tem as VEGs, que estão crescendo bastante também, que é uma proteína para quem tem alergia, intolerância, para os veganos. Agora, todas essas proteínas têm um único objetivo: entregar aminoácidos essenciais de forma rápida e eficiente. Então, se eu quero realmente potencializar isso, dar os aminoácidos essenciais é a melhor forma. E por que nunca era, não era utilizado antes? Porque a grande dificuldade dos aminoácidos essenciais sempre foi sabor. A palatabilidade não era aceita. Quem aqui já teve experiência de tomar aminoácidos sabe como ele é complicado. E o pior deles é a metionina. Ela tem um sabor muito ruim, muito forte, né? Um enxofre que contém nela. Então, a gente trabalhou muito, assim, foram mais de 1.500 testes para a gente conseguir chegar no sabor do amino, para a gente conseguir mascarar. E a gente fica muito feliz hoje com depoimentos onde a gente vê idosos que gostam do produto, que tomam como um suco. Ou seja, a gente conseguiu tirar o principal problema de suplementação de aminoácidos, que era o sabor. Então, quando a gente fala de proteína, a gente precisa entender que se eu tomar 30 gramas de proteína, né, de um whey, por exemplo, eu não estou ingerindo 30 gramas de aminoácido. Então eu peguei lá uma proteína muito boa no mercado, olhei lá o aminograma e vi lá que quando a gente dá 30 gramas, a gente tem 22 gramas de aminoácidos. Mas lembra que a gente não precisa de aminoácidos não essenciais. Então o que eu olhei? Eu olhei quanto de aminoácidos essenciais essa proteína tem. Essa proteína tinha 7,4 gramas de aminoácidos essenciais, ou seja, 25% do que a gente está ingerindo. Só que esses aminoácidos não estão na proporção equimolar. Então esses aminoácidos ainda vai ter sobra. Tem muito de um e pouco de outro. Essa limitação é o que faz a gente ter que ingerir uma quantidade alta de proteína para ter uma absorção desses aminoácidos essenciais que o corpo, né, que o nosso corpo realmente precisa. Por isso, quando a gente dá o amino, a gente tem 99% de absorção, por estar na proporção equimolar. Então vamos lá. A grande maioria das dietas ela é deficiente de aminoácidos essenciais, né? A longo prazo, isso leva a uma perda de massa magra e a sarcopenia, que a gente falou aqui hoje de forma assim maestra, o Gabriel de Carvalho, o Dr. Vitor Hugo, palestras fantásticas, vendo que isso impacta muito a vida, não só do paciente, mas da sua família. Né? Um idoso com sarcopenia, que perde os movimentos, ele além de não ter uma qualidade de vida, a família também tem que ter um cuidado, né, maior. Então a gente vai fazer uma discussão de casa apresentando um estudo nosso com idosos, onde a gente tinha idosos acamados que começaram conseguiram andar com andador, outros sem andador, para ir no banheiro, né, para dar uma volta no jardim, e isso é fantástico, né, essa qualidade de vida, né, no envelhecimento. Né. A perda de massa magra também resulta num menor turnover proteico, ou seja, né, eu não consigo renovar as minhas proteínas como eu deveria. Isso vai também causar perda de massa muscular, declínio hormonal, né, uma baixa na imunidade, osteopenia, osteoporose, redução de enzimas, né, para detoxificação hepática, digestão, produção de ATP e regeneração celular. Então isso tudo é o que a gente chama de envelhecimento precoce. Né? A gente quer um envelhecimento saudável, as pessoas querem, né, têm um medo de envelhecer por justamente esse sentimento de, eu vou dar trabalho. Então, a gente tem que buscar um envelhecimento saudável. E a massa magra é uma poupança para esse envelhecimento. Então, a gente sempre discute, sempre fala isso, reforça isso. Massa magra não é estética. Massa magra é saúde. A gente tem que ter massa magra para poder envelhecer com qualidade de vida. Né? E esse envelhecimento precoce é o que a gente vê hoje em muitas pessoas. Né? As pessoas vão envelhecendo, a gente já vê pessoas com 40, 45, 50 anos caminhando já para a sarcopenia, com muitas dores, com pouca massa magra, e além de ter pouca, a qualidade é ruim, então isso acaba dificultando muito o dia a dia da pessoa. Né? E eles vão caminhando para a sarcopenia, né? Aquele braço com aquele músculo, ele vai perdendo músculo e ganhando gordura. A gente olha, parece que está normal, mas quando a gente vai olhar na biopedância, a gente vê que a qualidade de massa magra está muito baixa. E o que a gente busca, o que a gente defende muito hoje, né, junto com vocês, junto com os profissionais, é justamente uma longevidade com qualidade de vida. Né? A gente quer ter um resultado de massa magra com saúde, a gente quer auxiliar, né, nos protocolos para que as pessoas possam envelhecer e aproveitar a família, aproveitar, né, a sua vida, tudo aquilo que ela construiu, e a gente sabe que a massa magra vai ser importantíssima para essas pessoas. Bom, gente, eu queria agradecer, né, muito
né, por vocês estarem assistindo a minha palestra, por você estar aqui no AminoScience. A gente fez isso muito pensando em levar conteúdo relevante, levar conteúdo importante para que vocês possam, né, aproveitar esse momento aí de isolamento para agregar mais conhecimento e trazer novidade para os seus pacientes. A gente vai começar daqui a pouquinho o debate e eu espero vocês lá para a gente fazer discussões de casos que a gente trouxe e vamos tentar também responder algumas perguntas do chat, tá bom? Um abraço e até breve. Olá, meu nome é Amanda, faço parte da equipe de relacionamento da Central Nutrition. Obrigada pelo interesse em nosso conteúdo e por ter finalizado este vídeo. Venha fazer parte do nosso time de prescritores. Para mais informações, clique no link abaixo.